Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do terceiro período do EJA. Vamos lá. De dilatação térmica, o que vem a ser essa dilatação térmica, né? A gente estudou na aula passada, até queria fazer um resumo aqui, mas vamos ter que passar um pouquinho. A gente estudou calor e temperatura, né? A temperatura, ela é o nível de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estiverem aquela molécula ali, maior vai ser a temperatura daquele corpo. Já o calor é uma energia em trânsito que passa de um corpo para o outro. É uma transferência de calor que vai estar sendo passado de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, como vocês estão observando, essas moléculas que compõem um corpo, elas vão, ora, ficar pouco agitadas ou muito agitadas. E aí, esses corpos aí, eles vão sofrer uma expansão. Essa expansão, ela vai ser uma expansão que a gente chama de dilatação. Essa dilatação é quando o corpo ele vai sofrer esse aumento das suas dimensões, ou ela pode também sofrer uma compressão, que é quando esse corpo vai diminuir o seu tamanho. A gente vai começar falando aqui, então, a dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Observa aqui, a gente tem uma esfera. Essa esfera, ela passa tranquilamente aqui por esse anel. Tá vendo? O que vai acontecer aqui? Essa esfera, ela vai sofrer um aquecimento, ela vai ser aquecida. A partir do momento em que ele está aumentando essa temperatura dessa esfera aqui, e as moléculas vão começar a sofrer agitação, esse corpo ele vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar de tamanho assim que essas moléculas começarem a se expandir. Observem aí no vídeo. Aí o que vai acontecer agora? Ela não vai conseguir mais passar por aquele anel que antes ela passava tranquilamente. Então, a dilatação térmica ela está ligada a isso, ao aumento das dimensões de um corpo. Vamos ver como é que esse aumento, essas dimensões acontecem. Um exemplo clássico são os trilhos do trem, né? Ainda mais aqui na nossa cidade, que no verão a gente tem temperaturas aí de 40 graus, é muito quente. Os trilhos, gente, vocês podem observar que eles existem uma distância de um segmento para o outro. Por que esses trilhos eles não podem ficar assim, um bem pertinho do outro? Porque em alta temperatura, em dias de muito calor, o que vai acontecer com aquele trilho? Ele vai se expandir, porque ele é um material, o ferro é um material. Então, o ferro é um material expansível. Então, em dias de muito calor, aquele ferro ali ele vai sofrer um aumento, as suas dimensões vão aumentar. E aí, se esses trilhos estiverem muito perto um em cima do outro, vai acontecer o que estou vendo nessa foto aí. Um vai trepar em cima do outro, né? Um vai transpassar o outro. Então, por isso que é muito importante que exista uma distância entre esses trilhos. Vamos falar aqui da primeira dilatação. Madeira também, professor, também faz com a temperatura também modifica a madeira? Olha, todo material ele sofre expansão e compressão. Todo material, madeira, ferro, borracha. Só que existem materiais que eles têm um coeficiente de expansão muito alto. O metal é um tipo disso. O metal ele dilata muito rápido. A madeira ela também faz, mas ela vai exigir uma grande quantidade de temperatura. Tá? Então ela não vai. É porque eu já ouvi falar que quando a madeira range, né? Janela, alguma coisa. É por causa dessa mudança de temperatura. Agora, não sei se é verdade, né? É verdade, é por causa disso mesmo. Só que existem materiais que são mais propícios a receber esse tipo de mudança, né? E existem outros materiais que já são mais difíceis, né? A gente até vai ver uma tabelinha depois dos materiais que fazem esse tipo de dilatação maior. Tá? Deixa eu te falar um negócio, professor. Eu estava escutando uma música do Queen, aí eu vi a tradução, aí estava falando da Fahrenheit, né? Do Fahrenheit. Isso, Falou. Que eles são da Inglaterra, né? Usa bastante. América, britânico, o pessoal da Europa usa muito. Aí eles estavam falando negócio de temperatura e falaram, a música fala esse termo. Aí eu lembrei logo. Foi assim, engraçado, né?
O professor não fica só contando mentira, de vez em quando ele fala a verdade também. É. Tá bom, Valeu. legal. Que bom que está prestando atenção aí nas aulas. Bom, o que acontece? Existem 3 tipos de dilatação. A gente começa por essa, que é a dilatação linear. A dilatação linear, ela vai acontecer em uma direção só. Essa direção justamente do comprimento. Então, observa aqui, a gente tem essa barra vermelha. Essa barra vermelha, o L significa comprimento. Na física, o L é comprimento. Ela tem esse comprimento L0, quer dizer, comprimento inicial. Ao sofrer esse tipo de aquecimento, ele vai aumentar. Está vendo aqui? A barra ele teve esse aumento aqui. Ele vinha até aqui, começou a ser aquecido, ele sofreu essa dilatação linear. Então, a dilatação linear ela vai aumentar somente em uma dimensão. Tá? Vai ser a dimensão do comprimento. Como é que a gente calcula a variação desse comprimento? Bom, é fácil, né? Se a gente tem aqui um comprimento final e tem aqui um comprimento inicial, para a gente descobrir o quanto que essa barra variou, basta fazer a subtração, né? Vocês lembram disso? Que na física, esse delta aqui, esse triângulo, ele significa variação, e a variação é sempre o final menos o inicial. Então, vamos dizer aqui que essa barra ela tinha um comprimento inicial de 100 centímetros. Aí ela foi aquecida e sofreu e foi para 150 centímetros. Então, ela tinha 100, foi aquecida e ficou com um comprimento final de 150. Para a gente descobrir quanto que variou, basta fazer 150 menos 100. Então, ela teve um aumento de 50 centímetros. É assim que a gente calcula essa dilatação final do comprimento da barra. É claro que existe uma fórmula, né, para a gente fazer essas medidas aí. O ΔL aqui é a variação do comprimento. Ela vai ser dada como comprimento inicial vezes alfa, essa aqui é a letra grega alfa, que significa coeficiente de dilatação linear do material. Então, cada material vai ter o seu próprio coeficiente, tá? Isso vai mudar, como a gente falou. A madeira vai ter a sua, o metal, o ferro, e por aí vai. Cada material vai ter o seu coeficiente, que é específico do material. E existe também o ΔT, que vai ser a variação de temperatura. A gente já viu que a variação de temperatura ela é temperatura final menos temperatura inicial. Então, a gente fica aí com essa fórmula aí de comprimento final menos o comprimento inicial vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes temperatura final menos temperatura inicial. É claro que a gente consegue arrumar essa fórmula aqui e ela pode ficar exatamente desse jeito aqui, né? Que comprimento final vai ser o inicial vezes alfa vezes ΔT mais 1. Tá? E aí a gente fecha a fórmula do comprimento linear, da dilatação linear. Ó, o ΔL é a variação do comprimento desse material. Ele pode ser medido em metro, centímetro ou milímetro. L0 é o comprimento inicial, LF é o comprimento final, alfa é o coeficiente de dilatação linear e sua unidade é 1 sobre grau Celsius. E o ΔT é a variação de temperatura e ela pode aparecer como Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. É muito comum aparecer como Celsius aqui nesses exemplos, tá? Então, vocês estão observando aí a barra. Essa barra tem um comprimento definido e ela vai sofrer um aumento graças ao incremento da temperatura. Aí ela vai ficar com esse tamanho maior aqui. Então, é fácil de entender, né? Um determinado material sofreu uma grande quantidade de calor ali, a temperatura dele aumentou, e aí ele vai expandir para uma direção. Existe agora o segundo tipo de dilatação. A gente viu o primeiro, vamos ver o segundo, que é a dilatação superficial. Essa dilatação ela vai ser dada em 2 dimensões. Lembra que a linear é uma dimensão só. Então, em uma dimensão, a gente tinha o linear. Agora, a gente vai ter 2 dimensões. A gente vai ter, então, um aumento na área desse material. Tá? Então, dilatação superficial, há corpos que podem ser considerados bidimensionais, pois a sua terceira dimensão é desprezível. Um exemplo disso é uma chapa, né? Me lembra de uma moeda.
A gente não vai só calcular só um lado ou outro, a gente vai calcular a área inteira, né? Como se ela estivesse fazendo um crescimento da área, assim, se expandindo assim. Então, ó, a expansão ocorre nas suas duas dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo. É claro que existe uma fórmula, né, para a gente estar calculando essa diferença. Notem aqui, essa aqui é a primeira chapa. Olha só o tamanho dessa chapa aqui, ela é pequenininha, né? Ao passar aqui por um processo de aumento de temperatura, olha o quanto que essa chapa aumentou. E ela aumentou na sua área, né? Base vezes altura aqui, ela teve esse aumento. Por isso que a gente chama que essa aqui é a dilatação da área ou a dilatação da superfície. Por isso que ela é reconhecida como S, delta S. Como é que a gente faz para calcular, então, a variação dessa área? Isso vai ser espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, área final menos área inicial, ou superfície final menos superfície inicial. Depende de como que ela vai aparecer. Geralmente, nos livros, ela aparece assim mesmo, como um S, indicando a superfície. Tá? Então, enquanto a dilatação linear ela vai crescer em uma dimensão, a dilatação superficial ela vai crescer em duas dimensões. Agora, notem aqui, a fórmula vai ser ΔS é igual a beta, essa aqui é a letra grega beta. Esse beta, ele é coeficiente de dilatação superficial. O que isso quer dizer? Que cada material vai ter o seu beta. Tá? Então, o ferro tem o seu, o metal tem o seu, a madeira, a borracha. Cada material vai ser o seu beta. Isso é específico. Esses valores de beta eles já são tabelados, inclusive. Tá? A ciência já sabe quais são esses valores. Vezes ΔT. A fórmula é a mesma da fórmula da equação linear. A única diferença é que aqui o coeficiente é o beta e não o alfa. Mas podem notar, a fórmula é a mesma. E aí a gente pode trabalhar com dilatação da superfície final é igual à dilatação inicial, ou área inicial, 1 mais beta vezes ΔT. ΔS é a dilatação superficial, B é o coeficiente de dilatação superficial, S é a área inicial e ΔT é a variação de temperatura. Ó, observa aqui, a gente vai ter aqui essa placa, né, essa barra, e aí, à medida que vai dando calor para ela, ela vai aumentar em toda a sua estrutura. Então, a sua estrutura superficial aumentou inteira. Não foi só o comprimento, mas foi a sua estrutura como um todo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o beta ele é o dobro do alfa. Tá? Então, todo material vai ter alfa e beta, o mesmo coeficiente. Só que quando a gente fala de coeficiente superficial, o beta vai ser 2 vezes maior que o coeficiente de dilatação do alfa. Isso é meio óbvio, né? Porque o alfa ele é só em uma dimensão, o beta já é em duas. Então, é por isso que ele é o dobro do alfa. Tá? E eu também agora vou falar da última dilatação, são 3, né? A gente viu lá, linear, superficial, e agora a gente vai falar da volumétrica. Então, como o próprio nome já sugere, é aquela dilatação no volume do material. A grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões, altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo. Dá até para visualizar melhor. A gente tinha aqui um bloco, um cubo, pequenininho. Esse cubo vai sofrer um aquecimento. Esse aquecimento vai fazer com que ele aumente o seu tamanho. Ele foi expandido. Expandido como? Ele foi expandido nas suas 3 dimensões: base, altura e largura. Tá? Mais ou menos aqui também está dando para ver, né? Uma vez que esse corpo sofreu um aumento de temperatura, ele aumentou aqui as suas dimensões.
Estão entendendo, gente? Querem falar alguma coisa? Se tiver dúvida, fala aí, tá? Bom, a fórmula também é a mesma que a gente já viu. A única diferença é que agora a gente vai usar o gama, que é representado pela letra Y, para falar sobre o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, vamos lá. A gente tem aqui a dilatação volumétrica, ela vai ser dada pelo coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, ΔV é igual a Y vezes VI vezes ΔT. A gente pode rearrumar a fórmula igual aos outros, que aí vai ficar volume final é igual ao volume inicial, 1 mais Y vezes ΔT. Chamando a atenção de vocês aqui, é que o Y, que é o coeficiente linear, coeficiente de dilatação, ele vai ser 3 vezes o alfa. Como ele está em 3 dimensões, ele vai ser 3 vezes o alfa. Ele também é 3 meios de beta, tá? Ou 1,5 de beta. Também pode ser lido dessa seguinte forma. Tá? Então, existe aí uma relação entre os 3 coeficientes. Vamos aqui ver só um apanhado do que acabamos de falar. A gente vai ter a dilatação térmica, ela vai ser linear, que vai ser na barra. Olha aí, tem uma barra 20 graus Celsius. Ao ser aquecida, ela vai aumentar em uma única dimensão, vai ficar com aquele tamanho lá de 80 graus Celsius. A gente vai ter a dilatação superficial, ela está ligada às dimensões da área, né? Então, você vai ter lá um determinado corpo que vai sofrer esse aumento. E aí, olha lá, a placa ela está em 20 graus Celsius, sofreu um aumento, foi para 80 graus. Olha lá o quanto que ela aumentou ao aumentar essa temperatura. E a volumétrica lá, um bloquinho a 20 graus Celsius, ao ser submetido a uma temperatura, ele também aumentou as suas dimensões. Tá? Então, para uma mesma substância, o beta é o dobro do alfa. Logo, se o beta é o dobro do alfa, a gente pode dizer que o alfa é a metade do beta. E se o y é 3 vezes o alfa, a gente pode dizer que o alfa é 1/3 de y, né, de gama. E a gente também tem uma relação entre beta e y aqui, que vai dar 2/3 aqui, né? 2/3 aqui de y. Bom, isso aqui, a relação que existe mesmo é entre o beta e o alfa e o y e o alfa. Tá? Entre o beta e o y, a gente quase não usa esse tipo de relação, não. Mas é importante vocês entenderem isso aqui, né? E é fácil. O beta é 2 vezes o alfa. Logo, o alfa é a metade do beta. O y é 3 vezes o alfa. Logo, o alfa é 1/3 de y. Tá? É fácil de entender. O alfa é uma dimensão, o beta é 2 e o y é 3 dimensões. Ok, então eu vou encerrar agora a nossa aula de física de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem. Tudo bem? Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.